Passei os últimos anos aprendendo a ouvir os gráficos. Qualquer um pode. Eu sou Nelson e você está no canal Catching Trends. Hoje, mais uma vez, vamos falar sobre o quadro de força. Vamos analisar a força semanal das principais ações ou as ações que compõem o índice IBOV, junto do IBOV e junto também do dólar futuro. Esse quadro de forças ele foi criado com a intenção de tentar buscar ciclos, fins de ciclos e inícios de ciclos. Depois do buracão do início de 2020, quando o mercado começou a subir de novo, eu fiquei interessado de conhecer se era possível da gente medir pelas principais ações negociadas na B3, se a gente conseguia procurar uma tendência de virada de ciclo. Aí o quadro de forças foi criado e é usado até hoje, já estava várias atualizações, ele vem trazendo dessa busca de entender se o mercado está no final de um ciclo ou não. Tá? Na verdade, a gente tem três grupos aqui na parte mais alta e três grupos na parte mais baixa, sendo que há uma divisão em diagonal. Essa diagonal traz os grupos daqui da direita, grupo A, grupo B e grupo C, como ações ainda dentro de um grupo de tendência de alta. E aqui no lado esquerdo, as ações que estariam em um grupo de tendência de baixa. O grupo A no limite melhor da tendência de alta e o grupo F no limite melhor da tendência de baixa. O grupo B e o grupo E são posições intermediárias, ou seja, já não estão mais na posição top dentro dos seus lados, tá? Mas ainda não perderam nem ganharam muita tendência de mudar de lado. O C e o D, eles estão na iminência de mudança de lado. O C para cair para o grupo que vai perder a tendência de alta e começar a ter uma tendência de baixa, e o D ao contrário. O D ainda está no grupo de tendência de baixa, mas ele pode passar a qualquer momento para o grupo de tendência de baixa. Então, na essência, esse é o quadro de forças que ainda estamos todos juntos tentando descobrir como ele pode funcionar e como ele pode nos ajudar. Tá? Então, essa semana, ele é feito toda semana, né, sábado, no final de semana ele é publicado, e nós temos então esse quadro do dia 18, segunda-feira, até o dia 22, sexta-feira. O que nós temos aqui, e é interessante ressaltar, é que começamos levemente a perder a força que estávamos tendo até algumas semanas atrás. Tá? Esse quadro aqui do lado, desde o dia 21 do 9, 21 de setembro, o quadro de força começou a ser calculado semanalmente, 21, 28, de lá para cá, nós tivemos uma tendênciazinha de baixa, que chegou aqui nesse ponto de 26 de outubro mais baixo, de 26 de outubro nós pegamos um embalo de alta e subimos até 86,5 de força, entre os dias 14 de dezembro e na semana também de 21 de dezembro. Depois a gente começou a cair levemente, e agora chegamos aqui na posição de 79%. Só como efeito de comparação, o quadro de forças não era calculado nessa época, mas eu puxei o cálculo dessas três datas, no dia 30 de dezembro, no final do ano passado, final do ano retrasado, 30 de dezembro de 2019, nós tivemos o ponto mais alto do quadro de força, 95,9%, com 71 ações em alta e somente 3 ações em baixa. No dia 27 de janeiro foi a virada, tá? Ali foi o despencar no buraco, tinha 84,7, 61 ações subindo e 11 caindo. E no dia 27 do 7 é só um efeito de você buscar alguma comparação quando já havia o início de uma retomada. Mas a partir do dia 21 de setembro é que efetivamente o quadro de forças foi calculado toda semana. Eu trago aqui para essa semana uma característica interessante. Vamos buscar essas 3 últimas semanas do mês de janeiro, já nesse ano de 2021. Nós tivemos aqui, na primeira semana do ano, no dia 4, nós tivemos 33 ações em alta, 40 ações em baixa e 10 ações com doji.
Em baixa que eu digo era o candle de baixa, tá? Candle de baixa e candle de alta, e aqui um candle doji. Na semana retrasada, houve uma queda dos papéis que estavam com alta, ou seja, que o candle era um candle que fechou acima da abertura, passou para 25 ações. A baixa teve uma leve caída também, 40 papéis que fecharam abaixo da abertura. Na semana de 11 de janeiro foram 37 papéis que fecharam abaixo da semana de abertura. Só que o interessante foi essa quantidade de dojis aqui na semana retrasada. Nós pulamos de 10 dojis para 21 dojis. Nessa semana que se encerrou agora na sexta-feira, nós tivemos somente, isso é um dado bastante interessante. Interessante por quê? Porque como esse quadro de força ele é calculado pelo movimento semanal do ativo, para que ele mude de posição, é preciso uma caminhada grande. Você não muda no gráfico semanal de uma semana para outra, a não ser que você esteja na iminência de alguma mudança. Se não estiver na iminência de alguma mudança, você não vai mudar substancialmente de uma semana para outra. Tá? Então, é interessante a gente observar que 25 papéis fecharam mais alto do que abriram no gráfico semanal da semana que começou no dia 11 de janeiro. Já na semana que começou no dia 18 de janeiro, somente 7 ativos fecharam mais alto do que abriram nesta semana. E tivemos, pasmem, a quantidade de 64 ações que fecharam abaixo do ponto que entraram nesta semana. E voltamos a ter uma quantidade de dojis baixa, de 12 dojis. Então, é importante até falar, quando a gente fala que ações mais e ações menos, ações mais são as ações que estão naquele grupo de alta, lá nas caixinhas do outro quadro que nós vimos. Ações menos também são as caixinhas que estão no grupo de baixa, lá no outro quadro, no quadro de força que nós vimos. Aqui a gente está falando de ações cujo candle na semana da medição estava em alta ou estava em baixa, ou seja, estava em alta aquele candle que fechou acima do ponto de abertura, e o candle de baixa é o candle que fechou abaixo do ponto de abertura. Se você usa verde e vermelho no seu gráfico, os candles de alta são os verdes, se você usa vermelho, os candles de baixa são esses vermelhos. Se usar qualquer outra cor, brancos são alta, negros são baixa e vai por aí. Então, aqui, nesse ponto de baixo, nós estamos falando de fechamento de candles. 7 somente fecharam numa posição superior à de abertura. Isso é interessante, muito interessante, apesar de vermos uma pequena diferença só no quadro de força. O quadro de força dessa semana, nós temos aqui só 3 ativos na posição top, AA. É aquele ativo que está arrebentando. Na semana anterior, nós tivemos só 3, 2 inclusive se repetiram. Tá? O ENEV deixou de ser da posição AA e provavelmente deve ter caído aqui para a posição, vamos ver o ENEV. ENEV aqui é AB, ele só caiu uma leve posição. No gráfico semanal é difícil você dar uma caída muito grande, a não ser que haja um movimento realmente bastante grande. Agora, se nós formos voltar lá no início de janeiro, nós tínhamos aqui na semana de 4/1 essa quantidade gigantesca de ações na posição top AA, tá? Top ações. A quantidade de ações aqui do grupo A e B, 63, não vem mudando muito, né? 63 na primeira semana de janeiro, 63 na segunda semana de janeiro e 63 na terceira semana de janeiro. O que nós vemos é uma mudança de posição. Você vê aqui que o AB, quer dizer, quase topo dessa caixa verde da posição A, estava gigantescamente grande na semana passada. Nessa semana ela já voltou ao tamanho normal, reduzindo. Tá? Então, essa é uma definição importante. Outra posição importante, por exemplo, é que a gente pode ver aqui na posição D, tá? A azul
que estava na semana retrasada, na segunda semana, aqui em DC, nesta semana a Azul já vem para o grupo A, vem para o grupo AD. Tá? Esse movimento ele não é obrigatório. Tá? O papel pode estar aqui no A e voltar para o B, ou estar no E, voltar para o F, e navegar dentro das gavetas de cada uma dessas caixas. O importante, até hoje, o que eu vejo é que a gente consegue, nesse aspecto de olhar o conjunto de ações, a gente vê que mesmo estando ainda numa posição de força bem forte, de alta, nós temos uma quantidade de papéis muito grande que perdeu alguma característica. Tá? Eu costumo falar muito com o pessoal que me acompanha que o que eu aprendi muito forte nesses 9 anos de análise técnica é que o papel costuma, na maioria das vezes, acompanhar o movimento de Ibov. Uns com mais força, outros com menos força, outros acompanham bastante igual, mas dificilmente você vai encontrar um papel para subir se o Ibov estiver caindo. Tá? E a mesma coisa vale quando o Ibov está caindo, você vai ter alguma dificuldade de encontrar papéis para subir. Então, o aviso do quadro de forças dessa semana, além de estar descendo um pouquinho em relação às semanas anteriores, 79% era uma posição de força que a última vez aconteceu em 23 de novembro, tá? É que nós temos uma quantidade muito pequena de ações que na semana passada fizeram um candle positivo. Tá? Foram muitas velas, muitos candles negativos na semana passada. Isso faz com que a gente fique alerta e bastante cuidadoso com relação ao que vai acontecer nessa próxima semana, que é um pouquinho menor. Tá? Temos o feriado na segunda-feira. Então, na essência, essa é a ideia do quadro de força. Tá? O quadro de força ainda está se desenvolvendo, o quadro de força está recebendo a participação de todo mundo. As pessoas têm descoberto possibilidades, quer dizer, o quadro de forças hoje, além de ser uma ferramenta de busca dos ciclos, ele acaba sendo uma ferramenta interessante de screening. Você pode pegar um papel que, pela sua análise, você vê em determinada situação, vai conferir no quadro de força como ele tem caminhado. Você pode pegar o histórico dele dessas últimas semanas para ver como o quadro de força tem posicionado um papel. Se ele está indo bem, se ele está em movimento ascendente, se ele está em movimento descendente. Ou seja, o uso completo do quadro de forças ainda não está totalmente definido. Tá? Então, é a chance da gente estar desenvolvendo e melhorando, aprofundando o modelo do quadro de forças. Tá? Eu tenho gostado, eu tenho usado ele para fazer screening de alguns ativos e tem sido bastante interessante. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela sua presença. Se você gostou, dê um like. Se não gostou, dislike. Está lá liberado para todo mundo. Agradeço mais uma vez que você está aqui comigo. Um abraço. Sucesso!